Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou primeiro o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Tudo que Deus deixou para nós na palavra de Deus é importante. A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. Não é um livro velho, não é uma coletânea de histórias, mas é a carta de amor de Deus para nós. E por essa razão, nós vamos, a partir de hoje, 7 cartas que são endereçadas a igrejas aqui no Apocalipse, que são cartas para nós também. Por isso o tema desse tempo que nós vamos conversar nos próximos 8 domingos, porque domingo que vem vai ser dia dos pais, a gente vai dar uma pausa e depois retoma. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos? Você sabe a diferença entre você ouvir e escutar? As mães sabem. Meu filho, você não está me ouvindo. Faz que ouviu, mas não ouviu. E quando João escreve quem tem ouvidos para ouvir, ouça, essa era uma expressão idiomática comum aos judeus. Como se quisesse enfatizar o importante estava sendo falado. Eu estou falando. Assim como mães falam o nome inteiro do filho, porque está bravo com o filho, né? João Paulo Ferreira de Almeida. Então já sabe que tem coisa. Deus também quer falar com todas as letras algo muito importante que nós hoje precisamos ouvir. E apesar das algumas pessoas terem um certo receio de ler Apocalipse, porque vê lá dragão, vê lá um bicho que não dá para descrever nem imaginar, o livro do Apocalipse foi escrito para trazer esperança. Porque a igreja, naquela época, estava passando por perseguições, passando por um momento de tribulação, de sofrimento, e eles precisavam ser encorajados. Então, Deus fala, através do apóstolo João escrevendo, diz: escreve essas coisas. E não era apenas para aquela época, é para nós hoje. As profecias não foram cumpridas completamente. E nós estamos ainda no período entre a vinda de Cristo pela primeira vez e a segunda. Estamos mais próximos da segunda, eu creio. E o propósito dessa carta é trazer esperança, mas ao mesmo tempo nos despertar para a nossa época. Quanto mais a gente lê os noticiários, mais frustrados nós ficamos. Filhos terem a capacidade de tirar a vida dos pais, de pais fazerem o mesmo com os filhos, de abandonar os idosos, de cometer injustiça e ainda zombar daquele que sofre. O mundo vai ficando cada vez mais difícil. As 7 cartas foram endereçadas para igrejas que tinham questões que precisavam ser tratadas. E são questões que não eram daquela época, são questões nossas hoje também. Para quê? Para preparar a igreja para o desfecho da história. Ainda bem que esse mundo que a gente vive vai ter um ponto final. E quando esse dia chegar, a gente precisa estar preparado. Por isso essas cartas foram escritas, para que a gente esteja pronto para o fim. E a primeira carta foi escrita para a igreja em Éfeso. Queria pedir
quiser colocar duas imagens, tem Éfeso e depois o templo ali, por favor. Éfeso é uma cidade que já não existe como existiu, hoje só tem as ruínas. Sobrou apenas pedras amontoadas. É um sítio arqueológico que faz parte da história, mas só sobrou isso aqui, pedras. Na cidade que havia entre 150 mil e 250 mil habitantes. Pensa numa cidade grande. Bem maior que Atibaia. Grande. Era a segunda cidade maior do Império Romano. Só perdia para Roma. Era uma cidade muito importante. E nessa cidade havia também um templo de Artemis. Na outra imagem, por favor. Ou da deusa Diana. Ficaram só os pilares aí do templo. Então era uma cidade onde havia adoração e era um centro de adoração a deusa Artemis. E para essa igreja, nessa cidade, Jesus diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Essa figura dos 7 estrelas, dos 7 candelabros de ouro, é a figura de Cristo que sustenta a igreja e que anda contra ela. E que o que ele fala? Eu conheço as suas obras. Talvez na versão de vários de vocês. Na versão da NVT diz assim: eu sei tudo o que você faz. Imagina se alguém chega e fala assim: olha, Lígia, eu sei o que você está fazendo. Daniel, eu sei o que você está fazendo. Lisa, eu sei por onde você está. Imagina você ouvisse de Deus, que sensação traria para você? Medo? Alívio? Ufa, também alguém está olhando. Dependendo do estado que a gente está de vida, né, como a gente está com Deus, pode te dar medo ou pode te dar alívio. Só que parece que isso, assim, eu conheço as obras, pode criar uma sensação dúbia aqui, né? Não sabe o que vem logo a seguir. Deus está falando: eu conheço todas as coisas que você faz e por que você faz. Aí assusta mais, né? Porque nem tudo que a gente faz corresponde àquilo que a gente pensa e quer fazer. Jesus está dizendo: conheço as obras, eu atesto, eu confirmo o que vocês estão fazendo. No caso dessa igreja tinha um efeito duplo. A primeira era de alívio, porque logo em seguida dessa frase, no versículo 2, Jesus fala para essa igreja: vi o seu trabalho árduo, sua perseverança, sei que você não tolera perverso, examinou pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. A primeira notícia foi de um alívio. Eu estou vendo o que vocês estão passando. E é tão bom quando a gente está passando pela dificuldade, alguém olha para a gente com muito amor e fala: eu sei o que você está passando. Isso ganha um peso maior quando a gente também não consegue nem expressar o que está passando, mas a pessoa já está fazendo uma leitura de nós, do nosso sofrimento, da nossa perseverança, da nossa luta. É um alívio porque não é julgamento humano. Deus vê todas as coisas. Porque as pessoas falam assim: eu entendo o que você está passando. Não entende. Eu posso ter ideia do que você está passando. Mesmo que eu tenha passado por uma experiência semelhante à sua, só você e Deus aqui sabe. Mas quem está falando aqui é o Deus que sabe todas as coisas. Deus que compreende todas as coisas, julga todas as coisas. Quantas vezes nós damos mais peso que as pessoas dizem do que o que Deus diz? Não é? Quantas vezes a gente fica sente mais atingido pelo comentário das pessoas do que aquilo que Deus fala sobre nós. E o que Deus sabia sobre essa igreja? Que ela trabalhava arduamente.
Era uma igreja empenhada na obra de Deus, em pregar a palavra, em ensinar a palavra. Era uma igreja perseverante, constante, que tinha estabilidade. Era uma igreja que não tolerava a maldade. Eles tinham firmeza no trato com o que era errado. Eles eram criteriosos. Eles examinavam as pretensões. Olha só. Eles não avaliavam o currículo dos que se diziam apóstolos, mas as pretensões. O que ele quer aqui? Qual a intenção? Não é que eles julgavam antecipadamente, mas eles não davam um passo precipitado para dizer assim, ou vem pregar no nosso púlpito. Não. Deixa um pouco de molho e a gente vai ver como é que ele é. Deixa eu observar. Meu pai contava de um sensei de karatê lá em Okinawa. Só que ele não era muito popular, porque ele tinha um método de escolher os seus discípulos bem diferente do usual. As pessoas chegavam para ele e diziam assim, eu quero aprender karatê. Aí ele falava, é? Ah, que bom. Quando é que começa a nossa aula? Então, tá vendo aquele pedaço de pau ali com uma corda amarrada? Vai dando soco naquele ali que já a gente conversa sobre isso. Aí a pessoa ficava dando soco, passava a hora, parecia Karate Kid, né? E aí a pessoa ficava nervosa, falava assim, quando é que vai começar? Não, continua batendo um pouco mais lá, já a gente conversa, eu já falei, vou falar com você. Aí a pessoa impaciente ia embora. Os que perseveravam, ele tomava como discípulo. Porque ele entendia, se ele não consegue ter paciência com um pedaço de pau, ele não vai ter paciência com pessoas que provocarem ele. Critérios. Essa era uma igreja criteriosa. Ela sofreu por meu nome com paciência. Ter paciência no sofrimento é uma virtude. A gente quer que encerre, a gente quer que passe. E no sofrimento parece que o relógio anda para trás. O sol não se põe nunca. Mas eles sofreram com paciência, sem desistir. Essa igreja, em outras palavras, ela tinha uma boa teologia. Era uma igreja organizada. Era uma igreja que tinha supervisão dos ministérios. Inclusive, essa igreja tinha mais uma marca, versículo 6. Essa igreja odiava a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas eram seguidores da ideia de que você pode ser cristão sem mudar de vida. Um cristianismo soft, light. Você não tem que abandonar as coisas que você faz. Você adere ao movimento evangélico, mas você pode continuar fazendo suas coisas. Uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode pregar no púlpito e tratar sua esposa de forma atravessada durante a semana. Você pode ser líder de ministério e não cuidar dos seus filhos. A sua profissão é uma coisa, a sua vida espiritual é outra. E essa igreja olhava para essa incoerência e dizia, está errado. Uma religião sem compromisso, sem transformação, cristianismo sem mudança de vida. É o que muitas vezes é proposto hoje. Vem para Jesus. Não precisa mudar não. Pode continuar do mesmo jeito que você está. Jesus é amor. Como se amor significasse permissividade. O problema é que apesar desse zelo que essa igreja tinha com a teologia, com o bom funcionamento dos ministérios, ela esqueceu que não se faz igreja, não se vive igreja apenas com zelo. Não há só boa teologia, não há apenas bons programas. Não há apenas cultos ordenados com hora para começar, hora para terminar. Tem uma liturgia. Não são apenas músicas bem tocadas. Que é feita a vida por Jesus. Não é sobre fazer. Por quê? Porque aqui vale uma pergunta. Que você e eu temos que pensar sempre. É possível fazer o certo e ainda ser reprovado por Deus? Que é isso, pastor? Estou fazendo tudo certo. Por que eu estou sendo repreendido? Eu faço tudo certinho, sigo o protocolo, não falto um domingo,
Eu dou meu dízimo adiantado, eu dou oferta todo culto. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Por que Deus não me aceitaria se eu estou fazendo tudo conforme manda o script? Jesus fala para essa igreja. Depois de falar, reconhecer, Deus não estava sendo irônico, Deus estava sendo verdadeiro. Eu sei o que vocês passaram, o que vocês passam, o que vocês têm feito, mas tenho contra você uma queixa. Uma única queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. A igreja de Éfeso não estava falhando na teologia. Ela não era uma igreja que seguia a moda da sua época. Talvez fosse até uma igreja quadrada demais até para a época. Uma igreja era firme em suas convicções, mas era uma igreja que estava em falta com o Senhor Jesus e com as pessoas. Por isso não é sobre quão cheia está a agenda para você falar assim, essa igreja é uma igreja saudável. Tem uma agenda na área social, esporte, socorro aos necessitados, uma igreja muito atarefada. Nós podemos seguir todo o script direitinho. Vestir como crente, fechar até o último botão, andar com a Bíblia debaixo do braço, saber os versículos de cor e ainda ouvir de Deus. Tenho algo contra você. E a razão dessas palavras é que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor, o amor a Deus e o amor aos irmãos. Não tem como você amar a Deus e não amar as pessoas. Não tem como você amar as pessoas como elas precisam ser amadas sem que você ame a Deus. Mas Deus, nós te obedecemos, conservamos os ensinos corretos. Fomos zelosos para com as coisas do Senhor, o Senhor sabe. É verdade que amar a Jesus ele é transparecido na obediência. As obras são importantes, são necessárias. Mas sem amor por Jesus, sem amor por pessoas, a obediência a Deus pode se tornar muitas coisas, menos vida cristã. Você pode fazer tudo certo e estar errado. É possível você ser o provedor da casa e ainda assim não ser pai nem mãe. Paguei as contas, sou honesto, pago os meus impostos, mas ainda assim ser ausente como pai e mãe. Porque amar implica relacionar-se com pessoas, não com coisas. É diferente. Implica em se importar com pessoas. Implica em saber usar boa teologia para abençoar pessoas. Servir no ministério para servir as pessoas e abençoar pessoas. Não para cumprir protocolo. Deus não vai querer saber quantas vezes você tocou na igreja, quantas vezes você fez aquilo ou outro. Jesus ensinou muitas verdades aos seus discípulos. Mas como vimos no domingo passado, Jesus amou os seus discípulos. A igreja de Éfeso fazia tudo certo, mas falhou no amor. E quando o amor não está presente, a verdade mata. Ela fere. Ela afasta pessoas. Quando não há amor, o zelo, ele esmaga. Porque aí eu estabeleço um padrão, uma régua dessa altura aqui. E se você não atender, você está fora. Imagina se Deus nos tratasse assim. Augusto, pisou na bola, hein? Vai voltar para o começo da fila. Zerou o jogo. Mas Deus não trata assim. E a palavra abandonar, João escolhe uma palavra forte aqui. Você abandonou o amor que tinha no princípio. E o abandono não é uma coisa acidental. Foi sem querer, não, foi lapso. Não, o abandono ele é paulatino e intencional. Às vezes a gente pensa, eu erro só quando eu faço coisa errada. Não, às vezes a gente erra quando não faz o que tem que fazer. O descuido, a negligência. Palavras possíveis usadas nas traduções, quando essa palavra aparece em outros textos bíblicos. Negligenciar, deixar ir,
partir deixando algo para trás. Deixar falecer, deixar alguém e abandoná-lo aos seus próprios anseios. Nós abandonamos o primeiro amor quando deixamos de nos importar com pessoas. Nós abandonamos o amor quando não temos paciência com a limitação das pessoas. Quando priorizamos a agenda em detrimento das pessoas. Porque aí as coisas que eram para ser usadas para abençoar pessoas, elas ficam à frente de pessoas. E você pode funcionar perfeitamente como uma organização, mas não como um organismo. Jesus tinha uma agenda cheia também, mas ele sempre tinha tempo para pessoas. Jesus tinha uma agenda cheia, mas ele sempre tinha tempo para pessoas. Ele falava a verdade em amor. E o primeiro amor, ele fala a verdade em amor. E essa forma de falar a verdade liberta e cura. A mulher pega em flagrante adultério. Jesus podia ter massacrado ela com a verdade. Você está em pecado, a lei manda apedrejar, apedreja. Mas não, aquela mulher não precisava de pedras. Ela precisava de perdão. Jesus falou o quê? Vá, não peques mais. Liberdade. Não apenas de ser punida com apedrejamento que a lei mandava, mas ele foi além da lei. Ele não burlou a lei, ele não passou por cima da lei, mas ele foi além da lei, usando de misericórdia. O amor não faz vista grossa para as fraquezas, mas ajuda a se levantar aquele que caiu. Lembra de Pedro? Jesus pode ter falado para Pedro assim: Pedro, você falhou feio, me negou. Pedro, eu esperava isso de todo mundo menos de você. Mas não. João 21, Jesus fala o que para Pedro? Ele nem toca no assunto. Ele só pergunta: Pedro, você me ama? Será que a gente faz assim? E eu, Naoki, não faço. Da minha natureza, eu sei que eu não farei isso de livre e alegre e espontânea vontade. Porque o meu coração precisa do Senhor. Precisa do amor do Senhor. O amor se preocupa mais com a eternidade do outro do que em ofender. E se posiciona e fala a verdade em amor. O fato da gente se calar ou passar a mão em tudo não significa que a gente ama a pessoa que está se perdendo. Algumas vezes falar a verdade vai doer, vai ser desconfortável, vai afastar pessoas, mas quando ela é dita em amor, é porque eu estou preocupado com o que vem depois e não com a reação que eu vou receber. A igreja de Éfeso cresceu num contexto de moralidade e idolatria. E talvez isso tenha feito com que a igreja pensasse: a gente precisa se separar desse mundo mau, esse mundo idólatra, esse mundo de pecado. Muitos deles participavam dos cultos que envolvia relacionamento com prostitutas, sacerdotisas. E aí de repente eles encontram Jesus e percebem: nossa, minha vida estava toda errada. E aí eles começam a ter zelo pela palavra e começam a encorajar um ao outro, mas vão perdendo-se pelo caminho e vão se tornando duros, beirando a indiferença com o outro. A questão não é ter valores e princípios que a gente não tinha. A questão é como nós vamos viver neste mundo de tantas coisas erradas, mantendo o nosso compromisso com Deus, sem se contaminar. São duas coisas bem diferentes. Uma é você se isolar e falar assim: agora o meu gueto é dos crentes, agora eu só uso música gospel, agora eu só tenho amigos crentes. Ou nós vamos viver nesse mundo com pessoas de todo naipe e ainda sem se tornar como um deles. Não que a gente é melhor, nem de longe. Mas quando a gente vê o errado, a gente tem a tendência de afastar e criar uma barreira
Só que com isso a gente afasta pessoas também. A gente afasta a oportunidade de falar do amor de Deus, de viver o amor de Deus e mostrar que elas podem ter uma outra vida. Novamente, não que a gente seja melhor, mas porque Cristo nos salvou e nos faz melhor. E não apenas Ele aponta, mas Ele diz: veja onde você caiu, versículo 5. Lembra-te de onde caíste. Pare e pensa, o que aconteceu para você chegar onde chegou? Por que você se afastou das pessoas? Por que você ficou tão duro e amargo? O que aconteceu com você? E muitas vezes a gente não pensa, a gente só deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque está tudo certo, está confortável ficar assim. E aí você bloqueia a pessoa no WhatsApp. E aí você fala assim: cansei de tentar, né? A pessoa que, outra pessoa que vai discipular, outra pessoa que vai socorrer. O primeiro passo para mudar isso, o que é? As pessoas falam assim: ora mais, irmão, né? Vai mais para a igreja, vai ler a Bíblia. Não, o primeiro passo é aqui dentro. O que ele fala no versículo, ainda no 5? Veja onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. E aqui não é necessariamente arrependimento de pecado, mas é mudança de direção. Mudança. O primeiro passo para restaurar a vida de igreja que esfriou, de uma igreja que ficou dura demais, de um pastor que ficou duro demais, um líder que endureceu, um cristão que está indiferente às coisas, é arrependimento. E o segundo é, agora que você mudou de direção, agora volta a fazer o que você estava fazendo, que tinha que fazer, continuar fazendo. Em primeiro lugar, arrepender-se e admitir que algo está errado, que não era para ser assim. Porque enquanto você não perceber que alguma coisa não está como deveria ser, você não vai mudar. O técnico está vendo o time perdendo. E se ele não perceber, não tiver um tino de perceber alguma coisa, alguém está errando, a formação está errada, ele vai deixar aquele time e o time vai perder. A gente precisa assumir. Algo está fora do lugar. Como o filho de Lucas 15, quando ele saiu de casa, passou necessidade, e o texto diz que ele caiu em si, caiu a ficha, tem algo errado aqui. Não é como deveria ser. Mas não para aí. Não é só perceber que algo está fora do lugar. Significa também em assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. A gente tem uma mania feia de ficar terceirizando. Ah, foi o Ricardo que não me falou direito. Ele fala sempre direito comigo. Só um exemplo. A gente terceiriza. A gente responsabiliza o outro. Ah, pastor, é que o povo é rebelde. Não, porque o pastor é cabeça dura. Sempre o outro, sempre o outro. Assumir a responsabilidade pelo que fez de errado e pelo certo que deixou de fazer. O erro do outro não justifica o meu. O que Lucas 15, o filho fala? Pequei contra o céu e contra ti. Eu errei. Eu errei. Eu pequei. O pecado é meu. Eu assumo. Mas precisa dar mais um passo. Porque arrependimento significa assumir o dano também. Em seguida ele fala: não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. É a gente olhar o que nossa, muitas vezes, frieza causou em pessoas. Afastou pessoas, machucou pessoas. Ah, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar se você for lá e admitir e buscar reconciliação. Ah, o tempo cura. O tempo não cura. O tempo inflama ferida aberta.
A ferida aberta precisa de tempo para ser curada, mas ela por si só não cura, ela inflama. Por isso muitas pessoas sofrem aquelas questões de violência, de rejeição na infância e crescem muitas vezes com traumas, com feridas abertas, porque nunca foi tratado. E são crianças de 45, 60 anos de idade sofrendo como naquele dia que sofreu. Porque a pessoa que causou não foi buscar reconciliação e assumiu o risco de ser rejeitado ainda, mesmo buscando reconciliação. Assumir o dano. Eu causei. Não é você se autoflagelar. Não é autocomiseração. É ruim, eu não presto mesmo, eu não sirvo para isso. Não, é assumir. Eu sei, eu vou lá pedir perdão e talvez a pessoa nem queira mais olhar para minha cara. Mas eu preciso olhar. Faz parte do processo do arrependimento. E por último, arrepender significa mudar de atitude, mudança de direção. Volte a praticar as primeiras obras que no início praticava. Jesus fala para essa igreja. Percebam onde vocês caíram, o que levou vocês ficarem como vocês estão. Avalia, assume e volta. Volta para o começo. No começo, quando tinha fome da palavra, tinha fome de orar, não via a hora de chegar no domingo para ir à igreja, para cultuar a Deus, para encontrar as pessoas. Quando você lia e ouvia, tudo que você via e ouvia se relacionava com Jesus. Não era fanatismo, era primeiro amor. Você queria estar onde Jesus estava, com quem Jesus andava. Alegria. Para onde foi? Qual foi a última vez que você falou assim: vou acordar mais cedo hoje? Vou ler a Bíblia. Vou encontrar o fulano. Quero contar umas novidades aqui. Às vezes vai ter coisa trivial. Mas o prazer, a alegria de estar junto. De partilhar. Porque você se importa. Porque faz parte da sua vida. Mas o amor, ele precisa ser alimentado. Ele tem que ser nutrido. Ele não é um sentimento. O amor tem que ser priorizado. Relacionamentos têm que ser priorizados. Nenhum casamento se sustenta com paixão. Paixão passa. Só não sei o que passa mais rápido. O dinheiro na conta ou os sentimentos da paixão. Paixão passa. Você faz 10 anos de casado e fala: não está como no começo. Você passa 20 anos de casado, já olha para o lado e fala: sei não, onde foi amarrar meu burrinho. Aí chega uma motorista e fala assim: não dava para voltar atrás não. O amor que não é alimentado morre. Tem que ser nutrido. Porque senão as demandas da vida vão ocupar o lugar do amor na sua mente e coração. Quando a gente tem o primeiro amor por Jesus, a gente está atarefado, está cansado, está derrubado pela agenda da semana, mas quer estar com o Senhor. Prioriza. E aí começa a perceber que tem coisas que não, elas são urgentes, mas não são importantes. Então eu posso colocar no final da minha lista. Isso acontece nos casamentos. O casamento não é nutrido com ações e intenções de amor. Amor que não é nutrido com ações e intenções de amor não dura, não resiste aos temporais da vida. Pode fazer plástica, pode ficar bombado, pode ficar cheiroso, mas sempre vai ter alguém mais cheiroso que você, alguém mais bonito que você. Ô pastor, assim se acaba comigo. Porque a aparência passa. As coisas agradáveis cansam. E se a gente não alimentar, se a gente não investir naquilo que é importante nos relacionamentos, não vai sobreviver. Por isso casais que fazem 30, 50 anos de casados é de tirar o chapéu. Antes isso era tão comum.
Conheci um casal que, sabe quantos anos eles tinham de casados? Eles tinham 80 anos de casados. 82. Bem velhinhos, os dois, internados no hospital. Lúcidos. Esse ano nós fizemos 82 anos de casados. Como é que dura uma coisa assim? Sem renovação, sem investimento, sem amor. Prover a família se torna um peso. Cuidar dos filhos se torna um pesadelo. Não aguento mais esse menino. Vou botar na escola, vou mandar para o psicólogo, vou fazer alguma coisa, não aguento mais. Sem amor, servir nos ministérios se torna apenas uma responsabilidade, um compromisso em que eu tenho que fazer, porque eu fui escalado para fazer. Sem amor, o próximo passo não é ter mais alegria no que não ter mais alegria no que faz. É abandonar o matrimônio, o ministério e por aí vai. 1 Coríntios 13 diz que os dons, as boas obras e até mesmo a fé sem amor é vazio. Se eu não amo a Deus e eu não amo as pessoas, a minha fé é só para mim mesmo. Eu não vou orar mais pelos outros. Eu não vou mais me importar com os outros. Eu e Deus. E só. O amor faz as coisas certas, pelos motivos certos. Primeiro nós amamos, por isso fazemos. Nós obedecemos a Deus porque amamos a Deus. Essa tem que ser a ordem. Deus, porque eu te amo, eu te obedeço. Primeiro Deus nos amou, depois Ele enviou seu Filho Jesus. A Igreja de Cristo não vai ser reconhecida apenas pelo que ela faz, mas como ela faz. O cristão não é conhecido pelo que ele faz, mas como ele faz. A marca da primeira igreja, além da boa doutrina, da oração, da qualidade de relacionamento, era o tempo que eles tinham entre eles, o cuidado. Tinha ricos e pobres, tinha senhores e escravos, tinha pessoas mais maduras na fé, pessoas mais recentes na fé, mas todos eles cuidavam uns dos outros. E era isso que impactava a comunidade. Era o amor nos corações por Jesus e uns pelos outros que tornava aquelas reuniões mais do que uma reunião comum. Era o encontro dos santos, era o encontro daqueles que amavam Jesus. E eles cuidavam uns dos outros, se importavam uns com os outros. É o amor de Deus em nós que nos une a pessoas tão diferentes de nós, que nos ajuda a tratar o outro, inclusive com as suas falhas e pecados, em amor. Quem ouve a voz do Espírito tem uma promessa. Versículo 7. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A promessa é vida eterna, plena. Mas quando a gente faz pouco caso e diz assim: pastor, isso é com outro, não é comigo. Há um alerta aqui, no meio do versículo 5. Do contrário, se vocês não mudarem, se vocês não se arrependerem de como vocês estão vivendo, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Vai ser uma igreja inútil, como o sal que não salva nada, que só serve para ser pisado, que é mais um CNPJ na cidade e não uma igreja de pessoas que amam, que representam Cristo Jesus. Vai ser só mais uma organização. Mas não fomos chamados para ser organização. Fomos chamados para ser organismo de igreja, que cuida do outro, que vive o evangelho, que se preocupa com quem não veio, com quem deixou de vir, com quem entrou com os olhos marejados, com quem entrou com a cara fechada, que não cumprimentou ninguém, alguma coisa aconteceu. Você já andou lá na Praça da Sé? Quem já foi lá na Praça da Sé, lá no centro de São Paulo? É muita gente, mas que solidão também é aquela multidão. Se você cair, tropeçar e cair, ralar o joelho, vai todo mundo passar reto. Você é invisível. E a igreja não pode acontecer isso. A igreja está se preparando para a volta de Cristo, precisa ser uma igreja desperta,
Quem ouve a voz do Espírito tem a promessa, a vida eterna plena. Quando o primeiro amor é nutrido, nós temos a alegria e disposição de vir à casa do Senhor. Quando o primeiro amor é nutrido, estar com os irmãos em Cristo, compartilhar nossas alegrias e dores, se torna algo natural. Por isso Jesus chama ao arrependimento. Lembra de onde caíste. As pessoas passam por você e passam, ou você as observa e reage. Jesus não está procurando a igreja lotada, cheia. Jesus não se importa com estatísticas, com números. Jesus se importa com pessoas. Ele não morreu pela organização igreja. Ele não morreu por um rito evangélico, por hábitos evangélicos. Mas ele morre por pessoas. E nós devemos fazer o mesmo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Porque o Evangelho do Senhor a Deus é poder para a salvação de todo que nele crê. E esse Evangelho a Deus traz à tona o nosso coração como ele é. Para quebrar, ó Deus, valores e ideias que nós tínhamos longe do Senhor. Para pôr em nós um coração que bate, um coração que pulsa, um coração que olha para o lado e se preocupa com pessoas. Ó Deus, não para sermos pessoas melindrosas que ficam com medo de falhar, de ofender, mas pessoas, ó Deus, que se importam de fato com as pessoas aí à volta, para que nós sejamos parte da solução, parte do processo de cura na vida de alguém, para que a gente possa ter a alegria de experimentar a obra que o Senhor poderia fazer perfeitamente sem nós. Mas o Senhor quer nos usar na vida de outros, o Senhor quer nos usar como ferramentas de encorajamento, de correção, de apoio, de fortalecimento, para que a igreja do Senhor seja conhecida, Pai, não pelo movimento visível que ela faz, mas pelo modo como ela guarda, cuida um do outro e olha para fora e se interessa, sem trazer pré-julgamento sobre crenças, comportamentos, mas sempre com o coração disposto a Deus, a buscar aquele que está longe do Senhor. Ajuda-nos como igreja, Pai, a nos prepararmos para a volta do Senhor, para que quando o Senhor chegar, nós estejamos trabalhando com fidelidade, com a motivação correta, com o coração cheio de amor pelo Senhor, com amor por pessoas, e sejamos recebidos como servos fiéis, bons e fiéis, que ouviram do Senhor e te seguiram com fidelidade. Abençoa-nos, Senhor Deus, nessa semana, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na escola, Deus, nas ocupações que o Senhor nos confiou, para que façamos perfeito. Eu oro em nome de Cristo. Amém.